A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa, que é gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Daniel. Hoje estamos no capítulo 3, onde o tema é: não troque Deus por nada. Às vezes, pessoas, por conta de um casamento, de uma frustração, de uma tristeza, deixam o Senhor. Uma decepção na igreja, uma perca de família. Não, gente. Deus, o próprio Jesus, disse que não seria fácil, que no mundo a gente ia ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, que Deus venceu o mundo e a gente vence. Mas a adversidade faz parte dessa vida. E a gente vai ver aqui no capítulo 3, três jovens de Deus, que não trocou Deus. E olha que a situação que eles passaram foi muito grande, muito longe diante das adversidades que eu e você passa. Mas eles não trocaram Deus por nada. Capítulo 3, a imagem de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 600 côvados, levantando no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros e oficiais de todos os governadores das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A gente vê que era um rei. Era autoridade máxima, muito mais do que um presidente. E ali ele fez aquela imagem para todas as autoridades, pessoas de nome e renome, viessem adorar. E a gente sabe que o nosso Deus abomina a imagem, né? Ele não divide a honra, a glória dele com ninguém. E imagem não tem poder de nada. O poder está nos céus e na terra do Senhor. A Bíblia diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E é esse Deus que a gente serve, não é verdade? Então reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, os conselheiros oficiais de e todos os governadores das províncias, consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Estava ali em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena a voz e povo das nações e língua. Quer dizer, todos tinham que ter essa celebração, esse evento para essa estátua. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, das sabucas, saltérios, de sinfonias, todas as espécies de música, prostrai-se e adorai a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja que todas as autoridades estavam ali. Tinha aquela solenidade, aquela festa, né? Música para ser tocada na hora exata, porque era uma ordem do rei e tinha que ser cumprida. Qualquer que não se prostrar e não se adorar será, na mesma hora, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que coisa terrível. Aquele que não adorasse ia ser jogado na fornalha de fogo ardente. E às vezes a sua situação e a minha é uma decepção, é um medo, é uma tristeza. Mas aqui, quem não adorasse ia para uma fornalha. Era morto na certa. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eterno para sempre. Sempre tem um bajulador, sempre tem um fofoqueiro, que está olhando a minha e a tua fé com Deus. Quando não vê outra coisa na gente, aí tenta nos destruir na nossa fé. Fique atento para isso. Mas se isso acontecer é porque você e eu estamos dando frutos. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual
O homem que ouvisse o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da sofonia e todas as espécies de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrar, adorar, será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Veja que ele deixou bem claro, os quais tu, vamos dizer na época de hoje, desse emprego, desse cargo de chefia, ele dizendo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Veja que além de falar que o rei tinha dado honra a eles, ainda usou mais de má fé, com maldade, né? Não fizeram casos de ti. Veja a que ponto uma pessoa fofoqueira faz. E a teus deuses não servem, nem adora a estátua de ouro que levantasse. A gente tem que ter muito cuidado com aquele fofoqueiro de plantão. Que ele deixou bem claro na sua malícia que aqueles que tu desse emprego, desse honra, né? Não fizeram caso de ti. E na realidade não é isso. Não tinha nada a ver com o rei, tinha com a fé deles. Então Nabucodonosor, com a ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Porque às vezes a fofoca ela vai com muita maledicência. Ela vai botando palavras que a gente não colocou. Portanto, é melhor vigiar e não estar falando nada. Ouvir mais e falar muito menos, e só o necessário. Porque às vezes as pessoas estão esperando só uma palavra minha e sua para deturpar, levar ela de outra forma, para nos caluniar, para fofocar com o nosso nome. Veja que com esses jovens não foi diferente. Falou Nabucodonosor e disse, porventura de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Quer dizer, estão fazendo isso de propósito, estão ignorando minhas ordens. Por quê? Porque a fofoca tinha ido a ele, a bajulação daqueles homens, porque com certeza havia aquele jovem com fé, com seriedade, com integridade. E quando a gente não se mistura ao caráter dessas pessoas, elas querem nos prejudicar de alguma forma, porque elas querem que a gente fique igual a elas. Não, eu e você tem que ser diferente, tem que ser servo de verdade, e que o inferno exploda. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todas as espécies de música, para vos prostrar e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que coisa séria. Ainda desafiou o Deus desse jovem. Tem pessoas que desafiam o meu e o seu Deus. Mas deixa com o Senhor. Está te devolvendo, está te vendendo, está zombando de você. Deixa com o Senhor. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Quem mexe conosco não está mexendo conosco, não. A gente tem dono. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não falaram mal criação, não desrespeitaram o rei. Veja como eles agiram. Esse que é o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles deixaram bem claro. Eles não falaram de quem fofocou, de quem entregou eles. Eles falaram que o Deus que eles servia poderia livrar eles da mão do rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele disse, olha, ele pode nos livrar, mas independente de qualquer situação, não vamos adorar essa estátua. Tem gente que adora por medo de perder o emprego. Tem gente que adora por conta do amiguinho ou da amiga. Seja servo e serva. A palavra de Deus diz que nós temos que servir a Deus e a nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Não faça nada para agradar alguém onde eu e você pode desagradar a Deus. A gente respeita as pessoas,
Mas o nosso primeiro compromisso é com o grande, com nossa fé, com o nosso Deus. Então Nabucodonosor se encheu de furor e emudeceu o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. 7 vezes mais foi aquecida. Mas só que 7 é o número da perfeição. Quando a gente vai ler a Bíblia, no Antigo Testamento, o Senhor fez grandes milagres com o número 7. Porque ele derrubou o muro de Jericó em 7 dias. Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. A cura de Naamã foi 7 mergulhos. Deus é Deus. Ele aqueceu 7 vezes mais. Tem pessoas que falam muito mais de mim e de você quando vê que a gente não recuou. Critica, calunia, zomba 7 vezes mais. É aí que a gente adora 7 vezes mais. 70 vezes 7. Porque o Deus da gente é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você está passando por traição no seu casamento, adore Deus. Adore Deus, porque é a sua adoração que o Senhor chega. Seja qual for o desemprego, a enfermidade, adore Deus, porque Ele quer ver a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não esqueça disso. E esses jovens tinham fé. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, veja, os homens mais poderosos, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Quer dizer, prendesse e amarrasse. Aí o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e os demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Ainda colocaram roupas, túnica, quer dizer, para o fogo consumir eles. E muitas vezes o inimigo coloca a situação 10 vezes pior, 70 vezes 7, para que a gente se abale e murmure, para que a gente corra, para que a gente se assuste e tenha medo. Não, irmãos. Continue na posição de servo e de serva, porque amanhã eu darei continuidade a este capítulo. Mas aqui não troque seu Deus por nada. E Sadraque, Mesaque e Abednego não trocou Deus por nada. E veja que vestiram eles de roupas de túnica, aqueceram 7 vezes 7 aquela fornalha. Mas a fornalha que você e eu tá dentro, Deus já chegou nela faz tempo. A língua que fala mal de você, Deus está ali vendo todas as coisas. Porque Ele é Deus de perto e de longe, como diz Jeremias 23, 23. Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Então, diante dessa fornalha, descansa. Não troca teu Deus por nada, porque a justiça, o milagre está chegando. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.